Presidente, eu tenho visto esses deputados que fizeram o L aqui reclamar do governo Lula. Todos os deputados aqui sabem de uma coisa, que Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando vai ser preso. Hoje, mais um indiciamento. Foi indiciado pela Polícia Federal no caso da fraude do cartão de vacina, que está ligado à tentativa de golpe. Porque percebam bem, aquela fraude aconteceu no final de dezembro, porque ele queria fugir. Foi para Disney. Aquilo era um álibi. Ele sabia, ele organizou a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E ele queria estar fora. O governo Lula é o que mais fez. O governo Lula é o que mais apoiou a captação de petróleo na foz da Amazônia. É no governo Lula que aumentou o número de mortos Yanomamis indígenas. É no governo Lula que o gás está sendo financiado pelos recursos do governo federal. É no governo Lula que as pessoas mais pobres estão sofrendo. É no governo Lula que todos os projetos que ele dizia que era a favor da esquerda está morrendo por de água abaixo e está mostrando que ele é mais a favor dos bancos. É o Lula que é a favor do capitalismo. Fala sobre socialismo, fala sobre comunismo, mas defende os bancos e o capitalismo. É o Lula que manda dinheiro para outros países e deixa o Nordeste passar fome e a míngua. É o Lula que apoia a máfia dos caminhão-pipa no Nordeste, teve projeto agora recentemente. Só faltou os deputados do PSOL começar uma gritaria aqui, fora Lula. Fora Lula! Porque o Lula é o maior demagogo desse país. Fala uma coisa, faz outra. Fala em defesa do meio ambiente e age contra o meio ambiente. O desmatamento no governo Lula só aumentou. Fala a favor dos indígenas e já tem caciques e índios e tudo quanto é lugar reclamando que estão morrendo na mão do governo Lula. O governo Lula é um dos que mais tem ajudado o desmatamento na Amazônia. O governo Lula mais tem ajudado os garimpeiros. O governo Lula mais tem ajudado a tudo que a esquerda combatia quando era Bolsonaro. Cadê essa esquerda dormente? É porque é tudo demagogo, demagogia. No governo Lula, os MSTs continuam MST. O movimento sem terra continua sem terra. O povo com fome continua com fome. Agora teve a questão do imposto de renda. Nem 2 salários mínimos não foi. Faltou R$300 para atingir a isenção a 2 salários mínimos. O povo mais pobre continua sofrendo no governo Lula. Alguém espera que a gente chegue e fale e faz o L. Não vou falar isso. Não vou falar para o pessoal do PSOL fazer o L. Não vou falar para o pessoal que mais sofre fazer o L. Não vou falar para o pessoal que está passando fome fazendo o L. Muito pelo contrário. Eu quero dizer a cada um desses que é agora, nas eleições de vereador, nas eleições de prefeito, é agora que você começa a desfazer o L. Chega de demagogia, chega de conversa fiada. É agora que você vai tirar os vereadores do PT. É agora que você vai tirar os prefeitos do PT. É agora que você vai tirar os políticos e prefeitos e vereadores do PSOL. É agora que você vai acabar com a hipocrisia da esquerda. É agora que você vai acabar com toda essa demagogia. Ou você quer continuar na sua cidade a máfia do caminhão-pipa, que está na mão do familiar do vereador, que está na mão do familiar do deputado. Ou você vai querer na sua cidade a continuidade daquele esquema que tira a água da transposição do Rio São Francisco para favorecer os políticos com contratos aliados e nos seus benefícios, deixando o povo passando dificuldade para oferecer facilidade e ainda assim enganar o povo. Os ricos estão mais ricos com o Lula. Os pobres estão mais pobres com o Lula. A sua popularidade caiu por conta da sua própria demagogia, por conta da sua hipocrisia. Então eu quero dizer para vocês do PSOL, parem de fazer o L. Parem de fazer o L.
Parem de pedir para os seus munícipes fazer o L. Defenda a sua cidade que não tem esgoto. Defenda o seu povo que passa fome. Só está incentivando fazer o L quem continua mamando nas tetas do governo. Só está incentivando a fazer o L quem continua falando em defesa do povo, falando que o povo vai voltar a comer picanha, mas que estão aqui em Brasília, comendo nos restaurantes mais caros aqui de Brasília. Deputados do PT que muitas vezes eu vejo nos restaurantes mais caros comendo picanha, enquanto o povo passa fome e sede no Nordeste. Deputados do PT, alguns deles tendo contratos, acordos e tudo mais, enquanto o seu povo está passando fome e dificuldade. A própria Janja falando que defende o povo mais pobre, mas com sapato de 7 mil reais, bolsas de 15 mil reais. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Chega de demagogia. Até quando você, povo brasileiro, vai ficar acreditando na conversa fiada do PT, do PSOL? Até quando você vai ficar pagando esse pato? Até quando você, povo brasileiro, vai acreditar nessa conversa fiada, enquanto o Lula compra sofá de 60 mil reais para o Palácio, enquanto seus ministros passeiam, fazem tour pelo Brasil com os aviões da FAB? Até quando você vai ficar sustentando essa mordomia do governo de esquerda? O socialismo é assim: pobreza para o povo, riqueza para a classe política que mama na teta do governo. Até quando? O PSOL não está aguentando mais, o Greenpeace não está aguentando mais. E até quando? Hoje é mais um projeto, mais um projeto. Na semana passada era outro projeto, na semana retrasada era outro projeto. O próprio Ciro está mostrando para vocês a situação com os precatórios. Até quando vocês vão assistir o povo passar fome e dificuldade para defender um governo demagogo e hipócrita? Chega! Fora Lula! Meu nome é Abílio. Na quinta e na sexta-feira, o ex-presidente Bolsonaro esteve na região dos Lagos, em 7 municípios: Maricá, Saquarema, Búzios, Cabo Frio, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Realmente, o mandato do presidente Bolsonaro ficou no coração de grande parte do povo brasileiro. Um movimento espontâneo, eu mesmo estive presente, e as pessoas vão com o intuito de buscar um país melhor, mas também vão com muita preocupação. E eu digo por que o governo Bolsonaro tocou no coração dessas pessoas. Porque durante 4 anos essas pessoas foram atendidas, independentemente das questões pessoais de cada um. Buscamos atender a todos os brasileiros. Vocês se lembram? Trouxemos água para o Nordeste, criamos o PIX, ressuscitamos o modal ferroviário, fizemos uma excelente política externa, valorizando o nosso agronegócio, realmente importante para a nossa economia. Tratamos com dignidade os mais humildes, triplicando o valor do Bolsa Família, ampliamos nosso comércio com o mundo todo, demonstramos a vocês o legítimo direito à defesa. Passamos cada vez mais, mostrar que defender a família é uma questão de orgulho para todos nós. Fomos para dentro das escolas, rejeitando uma ideologia de gênero. Quem é pai, quem é mãe, sabe que o maior patrimônio são os nossos filhos. Valorizamos a propriedade privada e o MST não agiu durante o nosso governo. Quando a gente observa a queda de popularidade do presidente Lula, ontem ele fez uma reunião com os ministros, uma reunião fechada, sem ser filmada, como o presidente Bolsonaro fazia, sem medo de mostrar para a população o que era apontado durante essas reuniões. Hoje, pela manhã, eu vi a imprensa noticiando que ele desrespeitou a ministra da Saúde, o presidente do Brasil, o presidente Lula. E isso noticiado hoje, né? Foi agressivo, até a primeira-dama Janja teve que consolar a ministra da Saúde. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Temos inúmeros problemas econômicos, a conta não fecha, gasta muito em viagem, que é muito emblemático, mas eu citei aqui que em 15 meses do atual governo,
O atual governo bateu recorde de desmatamento, recorde de morte de Yanomami, recorde nos preços dos alimentos, recorde histórico de déficit público, recorde de ataques ao povo judeu, recorde de cancelamento de multas de empresas condenadas por corrupção, recorde de novos contratos de empresas envolvidas em corrupção, recorde de gastos em viagens, recorde de casos de dengue no Brasil e recorde de bandidos fugindo da cadeia. O que a gente quer é que o governo tenha um plano de governo. Nunca teve um plano de governo, nem na campanha foi apresentado um plano de governo. A gente vê um governo despreparado, perdido, sem tecnicidade nos ministérios, e cabe aqui a nós, deputados e dentro das comissões, darmos um rumo ao nosso país. Eu repito, eu não torço contra o Brasil, eu torço a favor do Brasil, mas que o Brasil tenha, para que o Brasil tenha um rumo correto, ele precisa de pessoas responsáveis no seu comando, coisa que a gente não está observando. Obrigado, presidente Gilberto. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.